Oiê, eu sou Carol Danelli e esse é mais um episódio do nosso podcast. E a minha convidada de hoje, ela é super especial. Empreendedora digital há 8 anos, ela já impactou mais de 10 mil mulheres com seus conteúdos, cursos e mentorias. Na sua marca pessoal, que leva seu próprio nome, ela foca em desenvolvimento de cursos, ferramentas e mentorias que ensinam mulheres a administrar o seu negócio e a gestão dos conteúdos de forma leve. Além disso, ela está à frente da Marketing de Mãe para Mãe, uma agência pioneira em marketing de conteúdo estratégico exclusivo para empreendimentos maternos. Ela acredita que o empreendedorismo é um meio de conquista e realizações, e que tudo isso é possível sem enlouquecer. Por isso, tudo que ela faz visa simplificar as rotinas e os processos dessa jornada. Além de uma empreendedora foda, ela é mãe, esposa, empresária, professora e mentora de mais de 800 alunas, que administra tudo isso da casa dela, na vibe mais vida real possível que você vai ver nessa internet. É claro que eu estou falando da Thelma Morassutti. Seja bem-vinda, Thelminha. Ai, Carol, muito obrigada pelo convite, que delícia estar aqui hoje à tarde, falando um pouquinho da minha jornada, e espero poder contribuir com essa galera aí, para ver se fica mais simples, né, a produção de conteúdo e tudo isso, ver se a minha experiência consegue contribuir um pouquinho. Com certeza vai contribuir muito. Para a gente começar um pouquinho a Uhum. falar sobre a questão de sobrecarga nessa produção de conteúdo desenfreada que a gente está vivendo agora, Instagram, TikTok, LinkedIn, enfim, muita coisa ao mesmo tempo, e produz material, e produz aula, e você tá expert já, como é que faz isso, né? Mas quais são as principais fontes de sobrecarga enfrentadas por nós mulheres empreendedoras? Eu acho que, assim, eu gosto muito de falar, Carol, que empreender já é uma loucura para qualquer pessoa, né? Mas socialmente, culturalmente, politicamente, é muito mais complicado para nós mulheres, né? Eu acho que, além de toda a carga pesada que já é empreender, que já é ter um negócio, que é uma coisa que você está ali, muito diferente de você trabalhar num CLT, que você está ali, você sabe, você tem a sua agência, às vezes está dormindo, está sonhando com o problema, você está 100% do tempo focada, não desliga, né? E nós mulheres ainda temos toda a carga cultural em cima da gente, né? A carga social, né? Então, eu falo que é muito mais pesado mesmo, né? E esse é o meu primeiro ponto que eu gosto de tocar, e acho que isso me fez me diferenciar um pouco do mercado, porque se empreender é diferente para homens e mulheres, não tem como a gente dar o mesmo método para os dois, né? E isso se engloba, inclusive, na produção de conteúdo, né? São 8 anos já empreendendo, né? São 8 anos trabalhando com mulheres, e vendo a pressão que nós colocamos sobre nós mesmos, entendeu? Então, acho que hoje o que mais pesa nesse sentido é tentar fazer com que essa produção de conteúdo, que às vezes eu costumo falar que é um mal necessário, é tornar essa carga mais suave, mais gostosa. Então, eu sempre tento trazer para as minhas mentorias, dentro dos meus cursos, uma forma de fazer isso de forma que não seja doloroso, que seja leve, que seja gostoso, que seja prazeroso, né? Que vá de acordo com seus valores, que vá de acordo com aquilo que você acredita, e não ferindo nenhum ponto. Eu acho que só isso já dá um alívio na pressão, assim. Mas você acha que dentro da produção de conteúdo tem alguma coisa que sobrecarrega mais na hora da gente pensar como empreendedora? Acredito que muitas clientes suas sejam mães também, Uhum. associar essas rotinas.
Sim, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem muita questão, vamos pegar já logo de cara a questão da aparência, vamos colocar assim, né? A gente criou, por um momento, até estava ouvindo o seu podcast com a Lira, maravilhosa, né? E a Lira abordou isso nos vídeos e eu fiquei, nossa, bati palma na hora que eu ouvi que ela fala dos vídeos que não estão mais naquela questão estética, né? Então, a mulher, eu acho que essa questão, né, que nem no meu nicho, né, que são mães, que são a primeira coisa que pega muito para elas é essa questão de se expor, de se vulnerabilizar, de ter vergonha de se mostrar, achar que tem que estar 100% do tempo linda, maquiada, e para ter o seu valor, entendeu? Então, isso eu acho que é um ponto bem pesado mesmo, que pressiona bastante, e eu acho que também a gente não pode ignorar, sabe? Porque tudo bem, a gente sabe que não é 100% do tempo, mas a gente sabe que tem uma pressão externa também para isso acontecer, né? Nós mesmos, às vezes, estamos julgando a colega que está meia despenteada, meia bagunçada, meia sem batom, né? Então, eu acho que o ponto principal, inicial, é esse, né? E depois vão vindo coisas mais de caráter de neuras mesmo, que eu gosto de chamar de frangas, né? Então, a questão da comparação, a questão delas, né, da gente estar o tempo se comparando com outras empreendedoras, se culpando por não dar conta do que a outra está fazendo, mas sem saber em que condições a outra está criando aquilo, né? Então, acho que são os dois pontos principais, assim. E como que essa sobrecarga afeta a saúde física e mental dessas mulheres? As suas mentoradas, suas alunas, elas comentam algumas coisas com você Sim, nesse sentido? sim. Você sabe que até essa semana eu tenho um grupo de mentoria que eu acompanho já há mais de 2 anos, né? São um grupo de 10 mulheres, e a gente teve o nosso encontro, né? E o ponto principal do nosso encontro foi exatamente isso. Não foi uma coisa combinada, foi algo que elas trouxeram, né? Mas a questão do desgaste emocional que isso traz, né? Do desgaste, inclusive, às vezes até físico, né? Porque você está tão sobrecarregada por algo, você está tornando aquele processo tão pesado, tão difícil, que isso acaba impactando em tudo, né? No teu físico, no teu. E muitas, Carol, acabam desistindo mesmo no meio do caminho por não dar conta. Eu vejo mulheres assim com projetos incríveis, com ideias incríveis, mulheres incríveis, e que acabam desistindo porque não conseguem transpor essa barreira da produção de conteúdo, né? Não conseguem trazer leveza para dentro disso. Nossa, eu fico muito triste quando isso acontece. E tem alguma estratégia que você orienta elas ou que você possa trazer para os nossos Claro. ouvintes para ajudar a superar essas barreiras, né, esses desafios? Porque eu vou até trazer um relato pessoal, assim, né? Uhum. Eu tenho muito batido nessa tecla esse ano, porque ano passado eu estava vindo com agência em crescimento acelerada, e acelerada mesmo, porque eu estava numa incubadora e tal, então eu estava vindo assim, não, é isso, vamos faturar, vamos fazer que não sei, burnout, depressão, ansiedade, e todas as metas que eu tracei para 2023, eu peguei e falei assim, cara, sem condições, não dá para fazer. E haja terapia, haja psicólogo, psiquiatra, médico, amigos, espiritualidade, tudo para eu poder conseguir assim ir voltando aos poucos e entender que, cara, talvez esse ano a gente vai ter que ficar na maciota para poder cuidar do CPF aqui, né? Uhum. Mas eu encarei muita dificuldade, principalmente nos 3 primeiros meses de 2023, de entender como que eu ia passar
sobrepor essas dificuldades de saúde física, de saúde mental, né? Não estava bem emocionalmente, para fazer a minha empresa girar, para fazer a empresa crescer. E aí eu olhei assim, não, eu não vou, não, a estratégia que eu tracei para mim foi, eu não vou botar o pé no acelerador, eu vou tirar o pé, vou deixar o carro andar no freio motor lá, tá Do descendo a grupo morto. e vamos assim ver até onde dá para levar. Essa foi uma estratégia que funcionou para mim, né? Mas você orienta as suas mentoradas, suas alunas a fazer até outras estratégias, né? Se você puder dividir com a gente um pouquinho. Claro, eu amo falar, eu amo, né? Amo trazer isso. Infelizmente, essa história que você está relatando, ela tem se tornado tão comum, e principalmente dentro dos meios digitais, né? Eu não tenho números, eu não tenho nada, mas só de observar o que eu recebo muitas vezes no direct, o que eu recebo às vezes de desabafos, até nos grupos femininos, que eu sei que você também participa, essa questão desse burnout, das pessoas estar realmente adoecendo física e mentalmente, né, por causa de um negócio. Gente, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para as minhas mentoradas, que é, se tá pesado, para. Se tá pesado, para, né? Eu acho que eu sou muito fã, e é uma coisa que me salvou, assim, de muitas situações, do autoconhecimento, né? Eu acho que, assim, a gente tem que buscar, e o autoconhecimento, ele não é algo que você vá, eu vou ler um livro, vou fazer um diário, vou fazer... Não, ele é uma coisa que, é um processo que não para. A gente está o tempo todo alerta e se autoconhecendo. E ainda nessa questão feminina, Carol, eu sei que é um ponto que, às vezes, as mulheres... A gente foi tão motivada durante tempos, né, a vestir o outro lado, né, a ir para o mercado, a arregaçar manga, né? Eu venho mesmo do CLT, eu tinha 23 anos de idade, eu gerenciava um hospital, né? Então, assim, aquela coisa de você se masculinizar mesmo enquanto pessoa, até para ter o respeito, para ter, né, aquele respaldo. E a mulher, ela esqueceu do lado intuitivo dela, né? Ela pegou isso sei lá, ela guardou em algum lugar. E eu falo que a gente começou a agir muito no piloto automático, até por uma questão de sobrevivência do mercado mesmo, né? A gente foi perdendo a nossa sensibilidade, a gente foi perdendo a nossa conexão, a gente foi perdendo uma coisa que é muito importante, que é o fato de estar junto com outras mulheres, né? A mulher ela é um ser que ela funciona bem nos círculos, ela funciona bem em equipes, né? As equipes, e a gente vai perdendo essa sensibilidade e esse olhar carinhoso com a gente mesmo, né? Quando eu estou mentorando alguém, ou quando eu estou fazendo até um trabalho de marketing, tanto é que a minha agência ela é especialista em negócios femininos, eu não trabalho com negócios masculinos, né? Eu sempre estou muito atenta para esses sinais, né? Para esses sinais, a pessoa vai dar conta, a pessoa está colocando uma meta muito predatória, muito, né? Muito. Então, buscar essa questão de se olhar. Eu acho que quando a gente consegue acessar isso dentro da gente, que não é fácil, tá? Eu falando assim, parece que eu sou a pessoa mais... Não, mas não mas de terapia. Exatamente. Mas aquela coragem de você falar, não, o mundo tá mostrando que é legal ir por aqui, mas eu quero ir por aqui, porque é por aqui que eu sei fazer, é por aqui que eu quero estar, isso é essencial. E isso a gente só consegue quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, né? E quando a gente, às vezes, coloca 2 pontos, né? Primeiro, colocar aquilo que o mundo está falando no quietinho e ouvir o que está dentro aqui do coração da gente, tá? E consegue ter coragem, sabe? Principalmente essa questão da coragem
Porque muitas vezes, o que eu vejo também muito no nosso universo, eu quero que você me fale se isso acontece com você, é a dica da comparação. Nossa, ano passado, eu participei do Iniciativa Jovem, né, que foi essa incubadora, e assim, pô, foi muito bom para mim, principalmente na parte de gestão, assim, eu venho do jornalismo, né, então assim, eu não tenho a veia administrativa, eu tenho o rosto, eu gosto, adoro, botou uma planilha na minha frente, nossa, eu fico apaixonada a tarde inteira mexendo naquilo. Apaixonada. Só que eu, eu demorei para perceber que eu participava de eventos, eu tentava entrar em mentorias, eu participava de palestras, daquela coisa assim, fature R$ 5.000 como social media, fature não sei o quê. E eu não estava caindo na minha de que ano passado eu tinha uma agência aberta que tinha deixado de ser MEI, que eu já tinha funcionário, sabe? Que eu já estava além daquele patamar, sabe? E eu assim, não, porque eu tenho que faturar 10K como social media. Eu falei assim, gente, mas eu não sou social media. Eu não sou mais essa pessoa, sabe? Eu não trabalho mais como freelancer, eu tenho uma agência, minha agência é limitada, né? Assim, eu cresci, agora eu sou LTDA, sabe? Então, assim, é como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, É outro sabe? patamar, colega. E aí eu olhei e falei assim, peraí, por que então eu tô me comparando com essa galera, né? Eu tenho que se é para me comparar, vamos alçar novos voos, lançar novos desafios, buscar comparação com pessoas maiores, empresas maiores e tal. E aí foi a hora que bateu assim, tipo, gente, eu não vou concorrer com a Moving Girls, sabe? Não vou. Camila não vai ser minha concorrente, sabe? Então, assim, foi quando bateu aquela neurose, assim, tipo, tá, eu também não tô nesse patamar. Aonde eu tô? Aonde eu me encaixo? Porque eu acho que a gente também tem uma necessidade, acho que muito pela insegurança, de se colocar em caixinhas, se encaixar em lugares que às vezes você ainda não sabe aonde você se encaixa. Você tá ali, você vai se posicionar, você vai fazer seu branding, você vai fazer, né? Mas em que ponto do mercado você tá? Você sabe E que aí, caiu a minha ficha com essa história, não querendo te cortar. Eu já trabalhava com Instagram, já trabalhava com mulheres. Eu falo que eu cheguei no Instagram, o feed era cronológico ainda, sabe? Não tinha stories, era mato, sabe, mato, assim, era uma maravilha. Porque se tivesse link naquela época, meu amor, tava rica já. Porque o negócio nossa, bombava, tinha 80 curtidas seu posts, assim, era muito, muito. eu brinco que eu entrei nessa coisa de redes sociais quando a gente agendava post com Hootsuite no Twitter, sabe? Então, assim, eu tô nisso aqui desde que o Instagram nem era Instagram ainda. O Instagram só tinha para iOS, olha lá. E olhe lá ainda, né? Então, a gente, exatamente o que você falou, né? A gente se procurando se encaixar em certas caixinhas. E teve um evento aqui maravilhoso. Aqui eu moro em Jundiaí atualmente, né? Duas mentoradas minhas trouxeram, elas eram arquitetas, hoje o escritório delas já fechou, e elas trouxeram Carol, nossa, esqueci o nome dela, caramba, vou até ver aqui para não dar fora, né? Ai, que vergonha, gente. Carol, Interne? não, aquela dos stories criativos lá, não é Dantele, é? Não sei. Eles trouxeram uma fodona aqui do Instagram pra cá. Foi maravilhoso. E eu fui convidada de honra, tal, para participar, tal, não sei o quê. Foi um evento para umas 80, 90 pessoas.
E daí eu peguei, fiquei o tempo todo, eu levantei, eu estava bem na frente, eu levantei, fui lá para o fundo do salão. Eu não sou tão extrovertida assim, quando eu estou em meio. Quando eu vou numa palestra, eu gosto de ir para ouvir, para aproveitar. Uhum. Eu encostei lá no fundo, com o braço cruzado, assim, fiquei prestando atenção. Falei, gente, o que esta pessoa está falando que eu não falo diariamente para todas as minhas mentoradas? Por que ela está lá em cima do palco e por que eu estou aqui? Né? Então, essa foi a primeira coisa que caiu a minha ficha. E aí, essa mesma palestrante, ela, no final do evento, ela virou para mim, virou lá para as pessoas e falou assim: vocês têm que aprender a respeitar a história de vocês. E essa frase, eu tomei para mim como que imediatamente, e depois até conversando com ela, contei tudo, que, gente, é sobre isso. Não importa a história do outro, não importa a caixinha que o outro tá, ainda mais num mundo onde você não sabe, você tem ali um recorte, você tem ali a parte estratégica que a pessoa quer que você veja. Você não sabe o que está acontecendo no bastidor. Ah, mas ele vendeu 6 em 7. Tá, mas você sabe quanto ele investiu? Exato. Eu falo assim, gente, para você conseguir lá os 100 mil, você tem que investir 40. Então, assim, pô, não vai acreditando que você vai investir lá 500 reais e você vai conseguir isso. Vamos baixar a bolinha, vamos botar o pezinho no chão. Respeita a tua história, né? Vamos respeitar. Exato. É a mesma coisa em questão de números, de métricas, né? Eu falo sempre para os meninos, eu falo, gente, algoritmo do universo é mais importante do que o algoritmo do Instagram. Por quê? Ontem mesmo estava atendendo uma, ela falou, mas meu post hoje, o post de segunda bombou, o de hoje foi super chué. Falei, viu? Quantas pessoas esse post pode ter impactado e que ela, de repente, não curtiu, não comentou, mas ela tá lá o dia inteiro com aquela frase rebatendo lá na cabeça dela. Será que isso não tem mais impacto do que um número? Né? Eu falo que é muito métrica qualitativa, né? Então, essa questão da gente ficar, né? Você estava falando o tempo todo querendo ser igual ao outro, querendo fazer igual ao outro. Gente, isso acaba tornando um negócio insustentável, né? Eu acho que não tem como. Você tem que estar sempre. E é um exercício diário, Carol. E é um exercício que eu acho que para a pessoa que está em todos os níveis, entendeu? Ela tem que parar todos os dias e falar: não, pera, é isso mesmo que eu quero? Porque você está sendo bombardeado ali por informações, que nem você falou, um mundo louco onde você tem 1000 redes sociais, né? Meu filho ainda me abriu um Be Real ainda para mim. Falei, filho, eu não dou conta, sabe? Não dou conta de mais uma, para, né? Eu falo que eu ainda tô reticente com o TikTok, que eu vejo assim, gente, eu entro, olho, assim. Eu tô começando ali também. Eu tenho alguns vídeos, mas assim, agora que estou começando a fazer um pouco mais estruturado. E a gente quer estar lá, a gente não quer perder nada. Vamos tirar o pé um pouco? Vamos ser real com a gente do que a gente dá conta? Né? É muito normal eu pegar a mentorada que ela chega para mim assim, ela vai abrir um negócio, ela nem tem um negócio ainda, ela não sabe nem o que ela vai vender ainda. Mas ela, sei lá, por algum motivo ela acha que é mágico, né? Então ela chega, ela quer um kit, ela quer um site, ela quer um Instagram, ela quer conta do TikTok, ela quer um canal no YouTube, ela quer um canal no Telegram, ela vai gravar podcast, ela vai não sei o quê, ela vai não sei o quê. Tá, quantas pessoas vai ter na sua equipe para fazer isso? Não, vou fazer tudo sozinha. Cara, você não vai dar conta, você não vai dar conta um mês. E eu aprendi isso da pior maneira possível, fazendo exatamente tudo isso. Então, é você olhar, é aí que eu falo que a coragem entra muito, né?
Porque vontade, a gente tem de tudo. Mas você vai dar conta? Você vai dar conta de produzir tudo isso? Porque às vezes é melhor você ter uma rede social postando ali 3 vezes por semana, bem postado e bem feito, você vai ter muito mais resultado efetivo do que você querer bombar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Eu falo isso direto para os meus clientes. Senão a gente tem que estar não sei aonde. Eu falei assim, não, ninguém tem que estar em lugar nenhum. Como é o seu negócio, né? Onde a Reden agora ela está nichando para a área de saúde e bem-estar, né? Então, assim, cara, eu vou atender uma clínica de estética, faz muito sentido eu estar no Instagram, no TikTok. Mas eu vou atender um médico, faz muito mais sentido eu gerenciar o doctoralho do cara, sabe? Então, assim, não, eu falo para eles, é óbvio que você, por exemplo, Instagram. Instagram é uma rede que é meio que universal para qualquer negócio, para qualquer nicho, para qualquer nicho, porque é uma rede que você consegue abranger vários públicos ao mesmo tempo. Mas as outras, sabe? Hoje eu dei uma mentoria que eu virei para a menina e falei assim: beleza, seu Instagram tá aqui, tá montado, tá até bom, mas seu público, cara, acho que você devia começar no TikTok. Aí ela, ai, mas eu acho que pro seu público, se você botar uns vídeos no TikTok, você vai ver como é que você vai responder melhor do que no No Instagram. Instagram. Uhum. E ela falou assim, vou testar. Eu falei assim, testa, faz o teste. Marketing é teste, não tem como. Como? Faz o teste, faz umas transações fáceis no CapCut e vê se você não vai conseguir uma resposta melhor do que no Instagram. Ela, tá bom, vou testar, você me convenceu. Tá bom, semana que vem vamos ver como é que vai estar. Vamos ver o que tá. Mas é isso mesmo, né? Você saber baixar o ego um pouquinho. Eu falo muito, gente, vamos segurar o ego um pouquinho? Vamos segurar o. E eu acho que esse é um outro ponto também do negócio feminino que eu falo muito. Essa semana, nesse mesmo encontro da mentoria que eu tive nessa semana, teve uma das meninas que ela falou para mim assim: ela tem um produto maravilhoso, pronto, perfeito, que a hora que ela abre a boca, vende. Só que faz mais de um ano que ela não vende esse produto. Aí ela falou para mim assim: eu acho que eu vou ficar só produzindo conteúdo. Tá, para quê? Eu não vou vender. Aí eu falei, viu? Porque eu quero só ajudar as pessoas. Aí eu falei para ela, então, quer ajudar? Fecha o Instagram, vai fazer um voluntariado em algum lugar, que você vai ajudar muito mais. Não sei, porque as pessoas só querem vender. Porque Então, esse é outro ponto do empreendedorismo feminino que eu vejo, e que é muito prejudicial, que assim, essa questão de que você tem que entender que o teu conteúdo ele tem um único objetivo, que é vender. O objetivo do marketing é vender. Mas olha que engraçado, você está falando isso e eu, né, gosto muito de falar sobre empreendedorismo, no entanto, que além da agência eu tenho esse projeto do podcast, eu tenho um perfil só sobre essa parte de empreendedorismo, negócios e tal, que é a parte da agência. E foi uma palestra da Isadora Duarte que me deu um estalo que eu fiquei assim, caraca, eu tô fazendo isso. Eu não vendo. Eu sou igual essa sua cliente. Eu não vendo nesse Instagram. Eu tenho os produtos, tenho a mentoria, tenho não sei o quê, mas eu não vendo. É um Instagram onde eu produzo conteúdo e eu não ganho dinheiro. Ela virou e falou assim, mas vem cá, você é ONG? Você é ONG? Você é herdeira? Você tá rica? Né? Porque, cara, conteúdo tem que virar dinheiro. E eu assim, toma, Carolina, toma um tapa nessa sua cara. Você quer ajudar as pessoas, beleza, mas é o teu conhecimento, é o teu tempo, é a sua disponibilidade. Eu podia estar muito bem vendo o dorama e jogando no celular, em vez de estar criando conteúdo de graça.
né? Então, qual é a forma que eu tenho de rentabilizar isso? Aí eu fico assim, gente, mas aí eu vou vender isso, vou vender esse conhecimento que eu não que eu conquistei como você, apanhando na prática, né? Quebrando a cara, fazendo isso e fiz isso, deu errado. E fiz isso aqui, deu certo. Vamos ver. Então, assim, eu vou vender isso. Claro que vai. Você já Claro viu que vai. Você já viu aquele meme dos 5 minutos? Que o cara chega na oficina, e o cara fala: você vai cobrar isso daí por 5 minutos de trabalho? Não são 5 minutos. É pelo tempo que eu investi para chegar para resolver isso em 5 minutos. Mas isso Exatamente. não é uma coisa sua, é outra característica, e essa bem negativa, que eu encontro nas mulheres empreendedoras. É essa questão do, ai, mas será que eu vou vender? Gente, a gente devia estar fazendo isso o tempo todo. E eu percebo que é muito assim, qual é o seu objetivo? Eu vou abrir um perfil, vou fazer isso. Qual é o seu objetivo? Eu quero ajudar as pessoas. É. Aí eu fico assim, Quem gente, ajuda eu me você? incluo, tá? Eu falo, mas eu me incluo. Gente! Ajudar? Mas quem tá pedindo ajuda, gente? Eu não vendo. Outra frase que eu escutei e eu fiquei com isso na cabeça. Eu não vendo remédio para cardíaco. Eu não sou neurocirurgião, falo para as meninas. Não sou Dr. Shepard. Não sou, não sou. Ninguém vai morrer se não fizer um post, um conteúdo bem feito. Não vai morrer, né? Então, é isso. É sobre isso. E a gente fica nesta franguinha aí de, ai, mas será? Será que é isso? Será que é aquilo? E daí elas vão lá, aí eu fico pegando no pé, cara, vai lá e oferta. Cara, ai, não tá vendendo nada. Pega teu WhatsApp essa semana e vê com quem que você pode falar. Manda para a pessoa assim: oi, tudo bem? Lembrei de você. Duvido que você não venda alguma coisa. Ai, mas será? Mas será? Aí volta para mim toda feliz. Ai, fechei 2 clientes, fechei 3 clientes. Cara, porque é isso. Uma coisa também que nessas palestras eu escutava e eu ficava assim, pô, era o. Ai, como é que eu faço para vender sem vender? Não, Gente, não não. existe isso. Você está vendendo o tempo inteiro, nem que seja uma ideia, sabe? Quando você está conversando com alguém e você está dando seu ponto de vista, você está vendendo uma ideia. Então, o tempo inteiro a gente é treinado a vida inteira para vender. Vender a gente, ainda mais brasileiro que quer ganhar os outros na lábia, a gente é treinado para isso. A gente se Aí vende o eu tempo falo, todo, né? ai, eu detesto fazer comercial. Eu detesto fazer comercial. Essa coisa de prospecção ativa, isso é uma Ai, coisa que, assim, eu tenho preguiça, cara, pra falar a eu verdade. faço, eu faço, mas assim, ai, chato, chato. E aí as pessoas falam assim, tá, mas você tem que fazer, então, assim, mas tem alguma forma de eu fazer isso Você sem sabe, precisar botar a cara? Não, não tem. não tem, não A tem. não ser que você tenha dinheiro para pagar uma pessoa lá, que eu esqueci o nome que dá para esse cargo, que é você paga uma pessoa lá do time comercial para ficar fazendo Você prospecção sabe e vendendo para você. que é um tipo de pessoa que eu falo. Ontem estava conversando numa reunião, eu falei isso, cara. A mulher que tem time comercial, aliás, gente, se tiver alguém ouvindo esse podcast e tem time comercial, porque tem gente que vende, cara, tem gente que vende, sei lá, até gelo para esquimó, né? Que eu gostaria de ter essa pessoa na minha comunidade, porque essa mulher ia ficar rica, gente. É uma coisa que eu falo que eu tenho preguiça de fazer. Faço, porque tem essa também de ter um negócio, né, Carol? Não é fazer só o que a gente Sim, gosta, não, né? Um exatamente. dia foram lá colocar uma frase assim, ai, trabalhe com o que ama, né? Meu, até o que ama enche o saco. Exato. Quer coisa que você ama mais que filho, e tem dia que você quer trancar dentro do armário, porque você não aguenta mais, né? Então, até o que a gente ama enche o saco. Então, a gente tem que assumir aí funções. Mas eu falo, se eu tivesse essa mulher comercial, só dentro ali da minha comunidade, ela já ia ter umas 20 clientes logo de cara.
Dava para viver só de comissão. Já ia Exato. ficar feliz. Mas você sabe o que eu vejo disso? É outra característica da mulher, da empreendedora feminina, que eu tomo muita pedrada quando eu falo dessas diferenças, tá? Vem um povo no Instagram, me xinga, põe carinha de vômito lá, mas eu tô nem aí. Que é a questão da motivação. Nós, mulheres, o que motiva a gente não é o resultado financeiro, não é a grana, é o agir, é ter o cliente. Às vezes o cliente não está te pagando o que você merece, mas você está feliz só porque ele aceitou o teu produto. Então, Acho que a carapuça serviu. gente, olha, o bom desse podcast é que a gente fala, e assim, é muita porrada. A agência tá aberta há 3 anos, né? E antes disso eu trabalhava com freelas e tal. E eu lembro de uma época que, assim, cara, eu ficava muito feliz quando eu trabalhava de graça para as pessoas só para eu poder mostrar meu trabalho, sabe? Então, sair desse de graça e ir para os R$ 300 foi um salto imenso. E aí, quando eu montei a agência, que eu saí dos R$ 300 para cobrar 700 no primeiro ano de agência, eu falava assim, nossa, ninguém vai me pagar. É só frio, né? Ninguém vai me pagar. Quando eu mandar uma proposta para o cliente, ele vai me mandar a merda. Porque é R$ 700. E aí hoje eu vejo gente cobrando metade do que eu faço. Que, assim, a Reden, eu não cobro um valor tão alto comparado com os concorrentes na minha capital, que eu falo do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é um mercado muito, muito específico de capital, né? Quando eu vejo gente cobrando gestão de Instagram por 4 mil e poucos reais, e aí eu olho pro Instagram do A cliente e falo entrega é assim, 1/3 do que você entrega. gente, com 4 mil reais eu faço, assim, milagre nisso daqui, sabe? Com 4 mil reais eu vou contratar design, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou ter uma pessoa para fazer o edit desse negócio aqui. E aí eu olho e falo assim, eu tô vendendo muito errado. Aí eu fico pé da vida. Aí é nessa hora que eu me irrito e a vontade de jogar tudo pro alto, que eu falei assim, eu tô vendendo muito errado, porque E aquele aí medo eu vejo que isso é uma coisa é normal muito entre real. as mulheres. Para mim foi muito assim no mercado de curso. Eu sempre me cobrei muito pela minha entrega, sabe? Sempre. Eu nunca achava que a minha entrega estava boa o suficiente. E daí virei a louca dos cursos, sabe? Comprava um curso, comprava outro 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 curso. Gente do céu. Tem curso que você paga um absurdo e a entrega é uma aula que a pessoa gravou lá em, sei lá eu quando, tá tudo desatualizado, tá tudo não sei o quê, e a pessoa tá indo nos stories dela falar daquilo com maior orgulho, com maior não sei o quê. Aí eu falei, essa pessoa tá errada, Thelminha? Não, é você que tá errada. É você Exato. que tem que confiar naquilo que você entrega. Se você não está confiando na sua entrega, né, esse é outro ponto que eu sempre falo para as meninas. Se nem você, gata, está comprando teu produto, como que você quer que outra pessoa compre? A primeira pessoa que tem que comprar o teu produto é você. Você tem que se apaixonar por ele, porque só assim você vai valorizar, né? Só assim você vai conseguir dar a ele o devido valor. Daí trouxe aí, né? Eu passar dos 300 para os 700. Eu falo que sou até fria a palma da mão, né? A hora de passar. Outro dia eu mandei um direct para uma pessoa e eu queria uma mentoria. Era uma amiga antiga, tal. Eu falei, viu, será que você não me dá uma mentoria? Carolina do céu. Ela não passou nem o preço. Ela já me passou o desconto.
Eu falei para ela, escuta, eu pedi desconto. Não, mas a gente pode fazer por permuta, a gente pode fazer por quê? Meu amor, eu quero pagar, sabe? Porque a gente já tem tanto medo de falar o preço que a gente empaca. Sim, sim. E o que mais motiva, né? Aí as pessoas falam, mas como que a gente aprende? Não tem outro jeito. Para que você precisa. É se ferrando, eu falo. É se ferrando, não tem como, até uma questão que eu quero falar contigo. É, eu sempre escutei, assim, tipo, pessoas de fora que não entendem nada do meu negócio, e aí, nunca nem empreenderam, mas olhavam para mim e falavam assim, cara, tu cobra muito barato no que tu faz. Tu cobra muito barato no que tu faz. Então, assim, tu tem que aumentar o teu preço. Tu tem que aumentar o teu preço. Não dá para você ficar cobrando R$ 700. Eu falei assim, calma, tô no primeiro ano de agência, né? O sonho eu vou trabalhar com um pequeno empreendedor. E aí eu falo assim, pequeno empreendedor não paga o boleto, não paga os boletos da agência. Então, como que eu vou ajudar o pequeno empreendedor Ele não me ajuda. se ele não me ajuda, né? E aí foi um embate interno meu, né, para eu poder definir isso. E nesses momentos eu vi como é que era importante a rede de apoio, não só amigos, parentes e tal, mas também os contatos, porque falar de dinheiro é um tabu, né? Uhum. Falar de dinheiro é um tabu. Então, quando eu tive coragem de chegar para um amigo meu que tem agência, e eu virei e falei assim, cara, quanto que tu cobra nas suas coisas? E eu descobri que esse meu amigo cobrava mais caro do que eu. Aí eu falei assim, eu tô sendo muito otária. Quando eu comecei a entrar em grupos de network e realmente ter troca com as pessoas, não só aquela troca interesseira de, eu faço isso, vem cá, e realmente começar a falar, gente, olha só, eu tô com um serviço assim, assim, assado, o que vocês acham? Vocês acham que se eu cobrar assim vai ser pouco, vai ser muito? Como é que tá isso para vocês? Foi quando eu comecei a perceber que realmente existe um lastro aí de mercado que você não precisa cobrar R$ 700. É óbvio que depende de onde você está, aquela coisa toda. Mas você pode conseguir crescer o seu negócio, investir no seu negócio, sem se sentir desvalorizado, sabe? Porque isso também é uma coisa que suga e desgasta. Suga, suga. Eu falo que eu sempre brinco, né? Falo para as meninas assim, cara, tu vai pegar o cliente barato, porque você está desesperado por causa de dinheiro. No segundo mês, você tá querendo se livrar do negócio. Aí você começa a fazer a tua entrega péssima, sabe? Por uma Uhum. coisa que o cliente não tem culpa. Você negociou daquela forma, né? Você fez daquela forma. E uma coisa que você falou aí, né? De comunidade, de networking. Eu sempre valorizei muito. Eu acho que quando a gente tá. Porque assim, eu não sei na tua família como que é. Na minha família, o meu marido é comerciante, então ele entende o que é você ter que fazer o teu dinheiro todo dia, porque é isso que a gente faz, né? O empreendedor constrói o dinheiro que ele quer, eu falo, né? A gente constrói o que a gente quer. Mas 99% da minha família é CLT. Então, se eu for falar, você tá louca, você vai perder o fim de semana para gravar curso, você vai pegar, sabe? Você tá maluca. A minha mãe sempre foi funcionária pública. Então, assim, concursada, aquela coisa da estabilidade e tal. E a minha mãe virava para mim e falava assim: o cliente está sempre com a razão, não importa o que ele falou. E eu virava assim: nem a pau, nem a pau. Eu vou bater boca com o cliente se eu achar que se eu tô na razão, ele não vai me desrespeitar. Eu não tenho essa coisa. Se eu achar que o cliente
tá me dando mais dor de cabeça do que lucro, eu vou demitir o cliente. Outro dia chegou uma amiga E ela virava para mim e falava assim, doida, isso né? é absurdo, você tem que ganhar dinheiro. Não, o dinheiro tem que... Ai, Carol, eu sou muito mística, né? Muitas você fala, gente, dinheiro tem que vir abençoado. Dinheiro que vem carregado de dor de cabeça, eu não quero. Outro dia chegou uma amiga para mim e falou assim, amiga, arrumei uma cliente para você. Tá bom, marca uma reunião. Primeira reunião, 5 minutos antes, a mulher desmarca. Aí marca para outro dia. Segunda reunião, 10 minutos antes, a mulher tinha consulta no médico. Virei para a amiga e falei, pode desmarcar, não quero. Não, mas ela está interessada. Não, não quero. Quero não. Não quero. É o universo mostrando o caminho, sabe? Eu não vou insistir. Então, eu falo que o meu mapa de persona é perfeito. Não quero cliente assim, assim, assim. Porque é importante eu saber com quem eu quero trabalhar, mas é muito mais importante eu saber com quem eu não quero. Exato. Meu marido falou assim, você, nesse tempo de empresa, você descobriu muito bem com quem você não quer trabalhar. E você consegue perceber, é nítido, eu realmente consigo perceber isso na reunião onde a pessoa pede proposta. Conforme a pessoa vai fazendo algumas perguntas, eu já sei, assim, não vai dar certo. Aí, às vezes, eu sou teimosa, vou lá, pego o cliente, aí dá 3 meses, aí o cliente, na agência, o contrato mínimo é de 3 meses. Dá 3 meses, o cliente fala assim, não vou renovar. Eu vou assim, beijo, vai com Deus. Dá um alívio, né? Dá um alívio no coração, né? Eu tive uma cliente, assim, ela me pagou à vista, ela me salvou de um sufoco. Sabe aqueles meses assim que você tá para lá de desesperada? Ela veio e me pagou, eu joguei o preço lá em cima, a bicha me pagou à vista. Por isso que eu falo, dinheiro quando não vem abençoado, ele vai embora que você nem sente. O dia que encerrou o contrato dela, eu comprei bolo para comemorar. Ai, meu Deus, espero que ela não se identifique. Mas assim, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena. A gente já tem muita coisa para dar conta. Exato. E como é que a tecnologia pode ajudar a gente a lidar com essas coisas? Eu falo que eu tenho meio que um guia, assim, né? Que acaba ajudando a gente a pensar. Então, tudo que eu falei até agora, né? De você ter coragem, de você, né? É importante. Mas em questão de tecnológica mesmo, eu acho que a gente tem que aprender muito usar a nosso favor, né? Por exemplo, eu falo, gente, tudo que é repetitivo, eu não preciso sofrer, eu posso agendar, eu posso automatizar, eu posso, né? A própria tecnologia das redes sociais, cara, ela te faz chegar a lugares que você não imaginou onde você poderia chegar. Então, eu vejo muita mulher chegando para mim, porque a característica das minhas clientes, das minhas temporadas, Carol, são mulheres que têm seu negócio dentro de casa, né? Tenho confeiteiras, tenho mentoras, tenho coach, mas são pessoas que trabalham de dentro da sua casa e com pouquíssimo tempo livre. E daí essa pessoa fala para mim assim, eu preciso conhecer mais pessoas. Eu preciso ampliar minha base, eu falo, tá, pega teu Instagram, usa teu Instagram como ferramenta de network. Mas como? Mas o que eu vou fazer? Então eu falo, gente, aqueles 20 minutos, meia hora, que eu sei que todo mundo perde ali, stalkeando, porque você está stalkeando, né? Você está vendo coisa que você nem está vendo. Você tá pedido de desculpa do Neymar. Você está ali lendo o pedido de desculpa do Neymar. Você está ali vendo coisa. Cara, faz um mapinha de 5, 10 pessoas que seriam interessantes para o seu negócio. Começa a se relacionar com essas pessoas. Mas como você falou da questão das comunidades, de uma forma genuína,
né? Não é você ir lá no Instagram e eu nunca vi você, vou lá no teu direct. Oi, Carol, você quer gravar uma live comigo? Não, porque você não me conhece, né? Eu vou assistir teus stories. Eu ainda falo para elas, né? Falo, gente, espera sentir no coração, tá? De curtir para ser real, porque senão o negócio fica. Chama essa pessoa, curte um story dela, faz um comentário no post, começa a criar um relacionamento. Nós mesmos, a gente se conheceu numa comunidade de curso. Então, essa questão, a gente tem tantas ferramentas tecnológicas no celular à nossa disposição e a gente não usa. A gente está mais preocupada, quando a gente fala de tecnologia, a aprender a usar o chat GPT, sendo que você não está usando nem o que você tem lá na tua mão. Então, de novo, simplifica. Né? Que é o que a gente falou lá de estar nos milhões das redes sociais. Começa a simplificar, começa a ir usando aos poucos, né? E você vai ver como assim você consegue ampliar a sua rede de contatos, você começa a ampliar o seu networking, né? Você começa a se tornar conhecida. E quais são os principais sinais, assim, de uma empreendedora que tá se sentindo sobrecarregada, assim, que você percebe? Porque, vou dar o meu exemplo, tá? Eu estava vindo numa pegada que eu estava gerenciando a agência, eu estava estudando à noite por conta da aceleração, eu estava dando mentoria, então, assim, eu estava trabalhando de segunda a segunda, de 9 da manhã até as 8, 9 horas da noite. Isso, dia que eu tinha aula, às vezes ia até 11 horas da noite. E eu virava e falava, chegou uma hora que eu pegava e falava assim, eu preciso parar. Só que para eu chegar nesse nível do eu preciso parar, cara, eu já tinha tido crise de ansiedade, eu já tinha entrado nos remédios, eu já tava louca na terapia, sabe? Porque eu não tinha mais um tempo de distração, não tinha mais esse momento, cara, em família. Eu tava focada, num estágio, assim, muito acelerada, sem dormir. Teve semana que eu fiquei, tipo, 2, 3 dias dormindo 3 horas, porque eu tava tão acelerada que eu deitava para dormir e eu não conseguia dormir. E aí o que eu fazia? Eu ia dormir no escritório. Aí eu não conseguia dormir, eu ia pro computador. Então, assim, eu ficava trabalhando e aí eu não parava. E aí eu E chegava que na for, casa. né? E aí eu chegava na casa dos meus pais, tipo, com uma olheira até a bochecha. E aí meu pai olhava pra minha cara e falava assim: Você tá quanto tempo sem dormir? Eu falei assim: 3, 4 noites. E aí ele olhava pra minha cara e falava: Deita no sofá agora que eu vou te dar um remédio pra você apagar e você dormiu o dia inteiro. Era mais ou menos assim, Uhum. sabe? Até o ponto de eu estar num evento fora do Rio e uma cliente me ligar assim, tipo, foi uma das clientes que eu demiti, que ela me ligou assim, tipo, pé da vida, sendo super grossa comigo e tal. Eu tava no meio do evento, eu saí do evento pra chorar. E aí foi naquele momento que eu falei assim, cara, eu não ganho pra isso. Posso ganhar o dinheiro que for, mas ele não paga meu Rivotril, Paga meu é ótimo. sabe? Ele não vai pagar consulta no psiquiatra. Então, assim, eu liguei pro meu marido na hora. Eu falei, se eu demitir essa cliente, eu vou ter que baixar meu salário. Tudo bem? Desculpa a palavra. Manda essa vaca pastar. Mandei mensagem pra psicóloga, vou fazer isso. Aí ela, faz. Assim. Que as minhas decisões, meu marido, minha psicóloga, para poder Vamos segurar fazer uma call, nós três aqui. para poder segurar minha onda. Eu estava em outro estado, no meio de um evento, onde eu tinha que estar ali, cara, para fazer network, aprender que não sei o que, não sei o que lá. E eu estava chorando do lado do bebedouro, porque uma cliente tinha sido grossa comigo. Então, assim, naquele momento eu virei e falei assim: eu preciso parar. Eu preciso parar. Só que
eu deixei chegar num limite muito alto. Muito alto. Uhum. Então, assim, se eu tivesse parado antes, se eu tivesse ouvido aquela vozinha que você falou no início, tipo, da intuição, de virar e falar assim, cara, não vai dar certo. Demite antes. Ou Uhum. então, pega leve, você não precisa fazer tudo. Pô, eu passei por essa coisa da iniciativa jovem, meu marido internado porque tinha feito uma cirurgia e eu fazendo aula, sabe? Tipo assim, não posso parar, não posso perder, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. É o medo de perder, né, que a gente tem. É o medo de Exato. perder. Isso é tão comum, né? Assim, eu sou muito fã da disciplina, Carol. Eu sempre fui essa. Às vezes eu falo de disciplina, as pessoas acham que eu sou a pessoa mais organizada do mundo. Não, eu tive que aprender a ser disciplinada justamente por esse ponto que você falou. Eu era aquele tipo de pessoa que, se deixasse, eu sentava 7 horas da manhã no computador. Tanto é que o home office, para mim, apesar de eu fazer home office, eu sei que ele não funciona. Tá? Eu faço home office por uma questão de praticidade, por uma questão de financeira, por uma questão. Mas não funcionaria. Minha vida seria muito mais fácil se eu trabalhasse fora de casa. Eu Também tenho que sinto isso. lidar com outras. Mas eu era aquela pessoa que, se deixasse, eu acordava 7 horas da manhã, sentava no computador de pijama, e se bobeasse, eu ia até 8, 9 horas da noite, sem comer, sem beber, sem levantar para fazer xixi, sabe? Assim, aquela coisa ali. Pá, 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 pá. E eu só consegui tirar isso com disciplina. Com disciplina. Então, horário para começar a trabalhar, horário para terminar a trabalhar, com combinadinhos comigo mesmo, sabe? Eu lembro um episódio que causou até uma discussão aqui em casa, de uma mentorada me mandando mensagem no sábado, 11 horas da noite. E eu peguei o celular para responder. Nossa, quase deu divórcio aqui em casa. Né? De novo, você não é o neurocirurgião, né? Você não vai. Então, a partir desse momento, eu falei, não, eu tenho que vir em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tenho horário para começar e horário para terminar. Às vezes eu me perco, mas, né, justamente por causa desse perfil workaholic, então eu tenho que, é uma coisa que eu tenho que estar atenta. Eu tenho horários para responder o WhatsApp, eu tenho horários para responder direct, né? Eu encaixo na minha agenda. É que não vai ter vídeo no podcast, mas a minha agenda é um quadradinho, ó. A minha agenda de trabalho é isso. Demorou anos para eu entender que uma lista interminável dentro do meu dia, impossível de cumprir, só ia me gerar frustração, cansaço, burnout, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente entender que a gente tem limites, que a gente tem que se colocar limite. Porque eu falo, tem um negócio, gente, é que nem serviço de casa. Não acaba. Não acaba. Se você ficar 24 horas sentada aí, você vai acabar o que você tem que fazer? Não. Então você tem que falar, ó, por hoje é só, pessoal, chega, desliga, fui cuidar da minha vida, fui fazer minha academia, fui assistir um Netflix. Então fui fazendo pequenos combinadinhos comigo mesmo. Daí traz para um ponto interessante, principalmente da mulher e da mãe empreendedora, que é a minha cliente, que é muito comum eu perceber isso, é que ela chega e fala assim para mim, meu marido não me apoia. O meu marido, ele não me apoia, ele não me, sabe, ele não me apoia em nada. Aí eu falo para ela assim, você está trazendo dinheiro para dentro de casa? Não. Tá. Aí já é um ponto que marido normalmente, né, já fica meio assim, né? Tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, que negócio é esse, né? Conta um pouquinho da sua rotina para mim.
E a rotina dessa mulher é muito parecida com o que você me trouxe. Que marido que vai apoiar isso, Carol? No meu caso, eu cheguei para ele e falei assim: olha, surgiu essa oportunidade, 4 meses. Bora? 4 meses? Bora. Porque você precisa ter um equilíbrio. E eu falo isso para ele também, porque meu marido é CLT, Uhum. mas é extremamente workaholic, assim, se deixar, mesmo à noite, ele, eu tô com um negocinho na cabeça que eu vou fazer, sabe? E aí, várias vezes eu já cobrei ele, de assim, opa, vem cá, vamos ver um filme junto, vamos assistir uma série, vamos sair pra comer, vamos sair, sei lá, pra tomar uma cerveja. E nesse tempo, eu falei assim, eu não vou fazer nada disso. Show? Show. Mesmo assim, os dias que eu não tinha aula, a gente tentava sentar e fazer alguma coisa junto, quando dava. Porque às vezes eu ficava tão agitada que ele veio assim, tô indo dormir. E eu ia ficar fazendo coisa pela casa, sabe? Ia trabalhar, ia fazer coisa de casa, alguma coisa louca completamente. Então, assim, a partir do momento que eu combinei, o combinado não sai caro. Não sai Vou caro, falar isso, exatamente. né? E quando você volta à normalidade, e aí você percebe o que você perdeu. Sim. Você percebe o que você perdeu. Cara, eu tive momentos de a minha família se reunir e eu falar assim, não vou porque eu tenho aula. É óbvio que é um compromisso meu, Seu. Uhum. é um compromisso meu. E eu falei assim, eu estou me dedicando a isso agora, tá? E, as, e aí o pessoal falou assim, porra, mas não dá pra parar aí 5 minutinhos? Não, não dá. Eu começo a aula às 6 e vou até às 9 e é isso. Depois das 9 eu consigo falar com vocês. Então, assim, é uma coisa que você tem que dar um limite. Mas às Uhum. vezes eu vejo muitas pessoas, muitas empreendedoras falando sobre essa questão familiar e tal. E é o que você falou. No meu caso, ao mesmo tempo que eu estava ali estudando, cara, eu estava botando dinheiro em casa, tô trabalhando, a agência tá tocando, sabe? E o meu marido, ele fica assim, ele me sacaneia o tempo todo, assim, eu vou virar seu bibelô, você vai ficar rica, você vai, sabe? Eu não, pô, ele é o meu fã número 1, então eu não posso reclamar. Uhum. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitas empreendedoras. Não é. Mas assim, eu não vivo num mundo cor-de-rosa, tá? Eu acho que, mesmo com essa questão que eu falei da disciplina, com essa questão, né, que da gente ter horário para tudo e tal, em alguns momentos, você vai ter que dar um gás maior por um objetivo. Às vezes você precisa subir um degrau, que foi o que você fez. Precisava subir um degrau. Então foi lá e combinou, cara, durante esse período eu vou me dedicar aqui, tá bom? Tá bom. O problema é quando a gente cai da carroça no total, entendeu? E a gente começa a achar que isso é o normal, que isso é o dia a dia. E a gente começa a agir totalmente dentro do automaticão, entendeu? Uma questão assim que você tá lá, você fala, cara. E daí chega uma hora que você vai parar e você vai se questionar: para que eu tô fazendo tudo isso? Porque o teu corpo vai reclamar, o teu mental vai reclamar, né? Então, o, o vulco, ele não pode ser o normal. Ele vai acontecer em alguns momentos. Às vezes você vai precisar dar um gás maior do que o outro. Às vezes eu falo muito da Mulher Maravilha, né? Eu falo, tudo bem, a Mulher Maravilha, ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não, né, não era semideus, o caramba quatro. Mas às vezes a gente precisa girar e virar ela. Porque tem uma limiar aí que eu percebo também, que é uma frase que eu odeio usar, que é a frase do tá tudo bem. Ah, eu não dei conta, mas tá tudo bem. Eu não fiz, mas tá tudo bem. Não dá para ficar só no tá tudo bem, porque às vezes você vai ter que dar uma engolida no negócio, meter um batonzão vermelho na cara e encarar alguma coisa quando você está muito afim. Você vai ter que dar um gás.
né? Só que, de novo, respeitando quem você é, respeitando os teus limites, respeitando, e sempre alerta. Eu acho que quando a gente está sempre alerta ao que não está fazendo bem para a gente, você falou da cliente. Cara, eu já sabia que aquilo não ia me fazer bem. Por que que eu teimei? Por que que eu aceitei? E você vai ver que ao longo, cada vez você vai aceitar menos, que é o que você está falando que já está acontecendo. Na reunião, você vai virar e falar, quero não, quero não. E mesmo que você entre, você vai entrar consciente. Você vai falar, vou entrar, mas vou ver no que dá. Exatamente. Exatamente. Assim, eu vejo que as responsabilidades que a gente tem é muito por essa sociedade, como você falou no início, é, que a nossa responsabilidade não é só do trabalho, né? A gente, seja empreendedora, ou seja CLT, ou seja funcionária pública, a gente acumula funções, né? Por ser mulher, ponto, Uhum, ponto. né? Toda a questão do cuidado, quem tem filho, cara, triplica, quadriplica, porque o trabalho nunca equivale a apenas um filho ou dois filhos, é sempre 3, 4, 5 vezes mais do que Uhum. a quantidade de filho que tu tem, mas eu vejo assim, se a gente não tentar agir pensando primeiro na responsabilidade que a gente tem com a gente, cara, tu vai adoecer, tu não vai conseguir dar conta. E se você não tem uma rede de apoio, se você não tem uma comunidade que seja para chegar para você e falar assim, vai, a gente está aqui contigo, sabe? Eu tô achando muito interessante o nosso podcast, que era para ter sido gravado há quase 2 meses atrás, está acontecendo agora, porque eu passei justamente por esse processo, Uhum. sabe? Então, assim, eu tive uma rede de apoio familiar, meus amigos e tal. Eu tive as pessoas que trabalham comigo dando o apoio para o negócio girar no sentido de Fluir, né? produtividade, mas muitas vezes eu acordava e falava assim: o que que eu estou fazendo na minha vida? Eu não quero ligar o computador, eu não consigo olhar. Eu abria o Instagram, quase tinha uma crise de pânico só de abrir o Instagram. Então, assim, como é que eu vou produzir conteúdo dessa forma? Como é que eu vou gravar podcast assim, sabe? Não tem condições. E aí, nesse sentido, foi o que você falou. Respeita, cara, respeita a tua história. Não vai ser porque você vai atrasar um mês a gravação do podcast que vai dar tudo errado. Não é isso, sabe? Então, assim, a gente pegar, olhar para si. A Carol tem um filtro que fala assim, dando uma pausa no CNPJ para cuidar do CPF. É bem E, isso. e é exatamente isso. Eu botei na minha cabeça assim, cara, eu preciso ir para academia pelo menos 3 vezes na semana, para minha saúde mental. Então, vou fazer disso uma rotina e eu vou mostrar para os meus seguidores que eu tô indo para academia por conta da saúde mental, sabe? Tipo, não é porque eu quero ficar tchutchuca, também, mas principalmente para eu estimular lá a serotonina para eu continuar com o CNPJ ativo. Porque Uhum. senão, cara, cancela o CNPJ, o CPF não pode ser cancelado. Não, não tem como. Não tem como. Então, é isso. Eu acho que, assim, vai ter momentos que você vai errar a mão? Vai. Todo mundo erra. Mesmo sabendo de tudo isso, vai ter aquela semana que você vai dar aquela falhadinha na academia, vai ter que você vai colocar mais a empresa, mas você estando consciente disso, nossa, volta, para, né? Então, eu faço muito esse exercício. Espera, volta. Por que que eu comecei tudo isso? Tá valendo a pena?
Ai, mas o dinheiro, mas não sei o quê. Primeiro, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, né? E outra coisa que eu gosto muito de falar, às vezes a gente está em busca de um crescimento tão rápido, de um crescimento tão, sei lá, meteórico, né? Será que a gente está pronta para isso? Será que ter mais realmente é o sentido de realizar? Eu entrei numa vibe muito mais de ter melhor do que de ter mais. Eu prefiro ter a minha comunidade de 20, 30 ali, engajada, torcendo, do que ter uma comunidade de 200, 500. Prefiro vender 10 cursos de R$ 50 por mês e conseguir estar lá, estar próxima, tá, né? Então, acho que essas perguntas também a gente tem que se fazer o tempo todo, né? O que é melhor para a gente? E tá sempre atenta, Carol, o tempo todo. A gente está chegando no final. Oh. Infelizmente, eu podia ficar falando aqui, ó, horas. Mas aí haja também paciência das nossos ouvintes para ficar ouvindo, porque, né, já está aí que, quase 1h20 de 1h20 podcast. já. Olha só. Então, Thelminha, muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu podia estar aqui, assim, muito tempo falando com você, porque, cara, é uma troca incrível. E eu quero abrir esse momento para você fazer o seu jabá aí, fazer a sua propaganda. Galera, falo que meu negócio mesmo é ajudar a descomplicar, né? Demorou anos para eu aceitar isso, né? E principalmente descomplicar a questão da produção de conteúdo. Então, hoje eu atuo com 2 frentes, eu tenho minhas mentorias, os meus cursos, né? Em grupos, tenho a minha comunidade de alunas, que é uma mentoria mais forte, e eu tenho a minha agência, que trabalha exclusivamente com negócios femininos. Então, eu falo, tem Thelminha para aquela que quer aprender, tem Thelminha para aquela que quer delegar, e a gente vai dando um jeito, né? Minhas redes sociais, todas como Thelma Morassuti, né? E a rede social da agência, que é a Marketing de Mãe para Mãe, né? Gente, adoro que chegue lá, que me chame no direct, gosto de bater papo, eu gosto disso, né? Lá é minha casa, eu falo que o Instagram é minha casa, eu gosto de estar lá, é meu escritóriozinho, é lá, né? Estou esperando todo mundo que quiser chegar por lá. Meu bem, muito, muito, muito obrigada. Né? Desculpa o atraso na gravação, gente. Esse episódio já era para ter saído, mas como a gente conversou aqui, né? Empreender não é um morango. Não é um morango. Não é um morango. Então, assim, a gente precisa respeitar os nossos altos e baixos. Acho que é a síntese da nossa... Respeitar a sua história, como a Thelma falou, né? Então, eu fico mais grata ainda por você ter topado e aguentado esse tempinho aí que a gente atrasou. Então, Thelminha, um beijo grande. Beijo para você também. Obrigada pelo espaço. Beijo para a galera aí que está ouvindo. Tá bom? Pode chamar que eu vou. Vamos fazer o volume 2, porque tem muita coisa para falar aí. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Beijo. Beijinho, amor.